Gilson foi criado em uma família abastada, porém não encontrava felicidade. Desde a sua infância, seu pai era extremamente severo com ele, restringindo em tudo e não permitindo gastos desnecessários. Qualquer travessura, até mesmo as brincadeiras mais inocentes, eram punidas instantaneamente. O pai mantinha uma vigilância constante sobre a mãe de Gilson, Maria, para evitar que ela estragasse o filho. O menino frequentava uma escola comum e vivia de forma modesta, sem se destacar dos seus colegas de famílias comuns. Na verdade, Gilson era filho de Maria de um casamento anterior, antes de ela se tornar tão rica, e seu novo marido estava em fase de desenvolvimento nos negócios. Apesar do amor incondicional pela esposa, o homem nunca aceitou Gilson como seu próprio filho. Todos os dias, ele se lamentava por ser tão rigoroso e prometia não incomodar mais, mas repetidamente falhava nessa promessa. Gutenberg tratava Gilson com desprezo, desvalorizando suas conquistas e exigindo constantemente mais. Durante toda a infância, o menino tentava receber elogios para arrancar um sorriso e orgulho de Gutenberg, mas só recebia críticas. Maria observava silenciosamente os esforços inúteis do filho, mas não interferia, pois já havia se conformado com a personalidade dura de seu marido. Gilson não sabia que não era o filho biológico de Gutenberg e esperava um dia conquistar a confiança de seu pai. Desde a infância, ele carregava as lembranças das infindáveis repreensões do pai, e nem mesmo o amor constante de sua mãe conseguia amenizar essa amargura. Mesmo quando completou 25 anos e já havia se formado, Gilson ainda não percebia nem acreditava em suas próprias habilidades. Um dia, após muita insistência, o empresário decidiu dar uma chance ao seu filho Gilson. Ele foi designado para assumir o cargo de diretor em uma das subsidiárias, com uma duração prevista de 3 meses. Gilson quase pulou de felicidade com essa oportunidade e prometeu fazer todo o esforço possível para tirar a empresa da crise. Ele sentiu uma imensa gratidão pela confiança depositada nele, mas não tinha noção da gravidade da situação na filial. Na verdade, o escritório estava passando por dificuldades financeiras e o Departamento de Recursos Humanos enfrenta constantes desafios com a alta rotatividade de funcionários. A carga de trabalho estava se tornando cada vez mais pesada, e os funcionários estavam deixando a empresa. As responsabilidades recaem sobre os ombros cansados dos colegas remanescentes. Gilson chegou ao escritório com um sorriso radiante, uma pilha de arquivos e um terno perfeitamente ajustado. Embora ele tivesse uma ideia aproximada dos desafios que enfrentaria, seu desejo de provar seu valor ao pai o motivava profundamente. Primeiro, Gilson dedicou tempo para conversar com a equipe e, em seguida, analisou a produtividade de cada funcionário, buscando orientá-los na direção certa. Com alguns funcionários, ele foi capaz de inspirar e motivar. Com outros, ele adotou uma abordagem mais exigente, embora questionável. E com alguns, ele demonstrou gentileza e amizade. O novo chefe conseguiu conquistar a confiança da equipe, inclusive dos antigos funcionários que inicialmente estavam céticos em relação à nomeação de um jovem rapaz, e até mesmo os que faziam apostas sobre quanto tempo ele duraria. Gradualmente, os planos de Gilson para reerguer a empresa começaram a se tornar realidade. No decorrer desse desafio, Gilson contava apenas com uma companheira leal. Luísa, que trabalhava como faxineira, conhecia bem todos os funcionários. Ela era uma pessoa agradável e amigável, e todos admiravam sua presença. Gilson também se encantou por ela, somente por ela. De maneira delicada, Gilson dirigiu-se a Luísa. Você sempre me escuta, disse ele suavemente, enquanto a equipe do escritório se dispersava.
Eu não sei nada sobre você. Se precisar de ajuda, por favor, me diga, e tentarei ajudar de qualquer maneira possível. Luísa respondeu com um toque de tristeza: a situação é tão difícil que somente um milagre poderia ajudar. Minha mãe está doente em casa e precisa passar por uma cirurgia. Por esse motivo, tive que abandonar meus estudos. Embora o salário aqui seja mais alto do que em meu emprego anterior, e o horário seja conveniente, meu pai faleceu alguns anos atrás, e foi quando nossos problemas começaram. Minha mãe ficou doente, e eu deixei os estudos para cuidar dela. É uma história triste. Sinto muito que você tenha que lidar com tudo sozinha, você é muito forte. Gilson estava confuso. Ele não fazia ideia dos problemas pelos quais Luísa estava passando, e sentiu tristeza ao perceber que ela era tão jovem e frágil. Não retiro minhas palavras e estou pronto para ajudar, assim como você está me ajudando. Isso é o que eu admiro em você. Você não é arrogante, como todos esperavam quando nos disseram que o filho do chefe iria comandar a filial. Após conversas sinceras e profundas que poderiam durar até o fim do dia de trabalho, os dois jovens sentiram uma conexão especial. Eles não se tornaram amigos íntimos do dia para a noite, mas todas as manhãs, ao entrar no prédio, Gilson sentia uma alegria inexplicável. Apesar de Luísa não ter um diploma, ela entendia de economia e oferecia conselhos valiosos. Ao ver o cansaço dela, Gilson tentou aliviar suas obrigações, mas ela categoricamente recusou. Luísa não queria devolver nada a ninguém, nem se aproveitar da bondade do chefe. Enquanto isso, as coisas na filial melhoraram. O novo chefe não apenas conseguiu manter o negócio funcionando, mas também o levou ao sucesso. Gutenberg observava o trabalho de seu filho o tempo todo. O homem estava cético em relação à empreitada de Gilson, mas teve que admitir que ele parecia estar se saindo muito bem. O rapaz trabalhava incansavelmente, sem se importar consigo mesmo. Muitas vezes, precisava virar noites e passar a noite no escritório, mas os resultados valem a pena. Gutenberg decidiu testar seu filho mais uma vez. Ele entrou em contato com Gilson por videochamada e disse que havia encontrado um novo parceiro com o qual prometeu grandes lucros. Gutenberg apresentou a notícia à sua maneira, expressando ironicamente dúvidas sobre a capacidade de seu filho de fechar o negócio. O homem estava especialmente satisfeito ao notar a expressão confusa no rosto de Gilson, internamente exultando de alegria por ter conseguido colocar o rapaz em seu lugar. O empresário sorriu maliciosamente ao desligar. O novo parceiro era o Sr. Tobias, conhecido no mundo dos negócios por seu temperamento frio e por ser um dos empresários mais astutos e calculistas. Gilson não se iludia, apesar de suas conquistas. Ele sabia que ainda havia muito que ele não sabia e não conseguia fazer. Ele não tinha medo das ameaças de seu pai, acreditando que ele estava deliberadamente tentando desvalorizá-lo. Embora os indicadores de sucesso estivessem em ascensão e o ambiente na equipe se tornasse amigável, o rapaz não estava mais ansioso para conquistar o reconhecimento de Gutenberg. Tudo o que importava para ele era o desenvolvimento da empresa. O Sr. Tobias tinha a reputação de ser um homem de família exemplar. Como pai de 3 filhos, ele preferia fazer negócios com empresários que compartilhassem os mesmos valores familiares. Gilson entendia que, até encontrar uma candidata adequada para o papel de sua esposa, não havia nada a tentar cooperar. No entanto, a única coisa em sua mente era Luísa. Ele se sentia confortável e feliz perto dela.
Ela podia dar conselhos valiosos, apoiar qualquer conversa e tinha um bom senso de situação. Luísa sabia quando ficar em silêncio e quando agir. Ela não ostentava sua inteligência, mas também não a escondia. Sabendo que não encontraria uma candidata melhor, Gilson pediu a Luísa que desempenhasse o papel de sua esposa durante as negociações com o empresário. A garota ficou confusa no início, mas depois alegremente concordou quando percebeu toda a situação. Isso lembrou uma cena de um melodrama barato. No entanto, percebendo que Gilson precisava de ajuda, Luísa concordou. Durante os dias que antecederam o jantar de negócios, eles discutiram como se comportar e ensaiaram muito para não se encontrarem em uma situação embaraçosa e não serem descobertos pelo Sr. Tobias. No horário marcado, o casal se aproximou do restaurante. Luísa estava vestindo roupas luxuosas, mas que enfatizavam sua fragilidade. Sua aparência chamou a atenção de todos os homens. No jantar, Gilson estava muito nervoso, e Luísa tenta chamar a atenção para si mesma para que o rapaz pudesse se recompor. No início, a conversa não fluía naturalmente, e o Sr. Tobias ficava em silêncio, não escondendo seu ceticismo em relação a essa ideia. No entanto, enquanto os homens pediam seus pratos, as mulheres rapidamente encontraram um ponto em comum, e a conversa ganhou vida. Com uma elegância considerável, Luísa começou a discutir notícias comuns em um tom descontraído, brincando e periodicamente pegando na mão de Gilson, ajudando-o a se controlar. O rapaz finalmente se acalmou um pouco e admirou com orgulho a habilidade de Luísa em conduzir uma conversa com facilidade. A garota até conseguiu fazer algumas sugestões sensatas que interessaram tanto ao Sr. Tobias que ele até elogiou a encantadora esposa de seu futuro parceiro. Ela evitou assuntos delicados e discretamente enfatizou a liderança de Gilson. Quando foi questionada sobre seu envolvimento nos negócios do marido, ela respondeu que era apenas um apoio confiável. O rapaz olhou para Luísa com amor e brincou com ela por ser modesta. Afinal, sem ela, ele perderia a confiança em si mesmo. Depois do jantar, o Sr. Tobias assinou um acordo de cooperação. Ele, assim como sua esposa, gostou muito do jovem casal, apesar de sua falta de experiência. Gilson mostrou habilidade nos negócios, e o próximo projeto conjunto prometia bons lucros. Ao ouvir sobre o acordo, Gutenberg não aguentou e foi ao escritório pela manhã para descobrir como seu filho havia conseguido fazer um contrato com o Sr. Tobias. Gilson não escondeu seu sorriso triunfante e, de repente, chamou o ar de seu anjo da guarda. Gutenberg ficou furioso ao saber que uma faxineira sem educação havia participado das negociações com um homem respeitável. Ele começou a expressar-se sem escolher palavras. Mas, quase pela primeira vez em sua vida, Gilson interrompeu seu pai e disse firmemente: Pai, pare com isso imediatamente. Eu sofri bastante com você todos esses anos. Mamãe me contou tudo ontem, e agora eu sei que não sou seu filho biológico, mas ainda assim eu te amo e te respeito. Obrigado por me criar, e eu realmente deixei tudo de ruim no passado. Mas eu não vou deixar a Luísa. Gilson pegou a mão de Luísa e olhou confiantemente para seu pai, continuando: Ela foi enviada por Deus e será minha esposa. E eu não vou permitir que ninguém, nem mesmo você, a machuque ou fale mal dela. O discurso firme e apaixonado de Gilson despertou algo na alma de seu pai, despertando um profundo sentimento de culpa e arrependimento. Gutenberg viu o controle que ele tinha tido e sinceramente se desculpou por todas as ofensas. Gilson abraçou seu pai e disse que havia perdoado tudo há muito tempo, apenas pedindo que ele aceitasse Luísa e que tivessem uma família.
A mãe da garota passou por uma cirurgia bem-sucedida, realizada pelos melhores cirurgiões. Felizmente, ela se recuperou rapidamente. Luísa retomou seus estudos na universidade, continuando a se dedicar à sua amada área de economia. Gilson permaneceu no cargo de destaque na empresa, e ninguém mais duvidava de sua confiança e habilidades. E assim chegamos ao fim dos relatos das vozes do Reddit. Espero que tenham gostado e se identificado com as histórias compartilhadas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos. E se quiser assistir mais conteúdo interessante, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora. Obrigado por assistir e nos vemos em breve com mais histórias das vozes do Reddit.